Você já sentiu a dor de ser deixado de lado por alguém que deveria te acolher? Você já teve o coração partido por alguém da sua própria família? Se essa história tocar o seu coração, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo, e se quiser continuar acompanhando histórias como esta que revelam a força e a fragilidade das relações humanas, curta o vídeo e se inscreva no canal. Sua presença aqui faz toda a diferença. Meu nome é Helena Barbosa, tenho 61 anos e moro em Belo Horizonte. A vida nunca foi fácil, mas sempre encontrei forças no meu filho Henrique, o menino que cresceu entre o cheiro de pão de queijo e café fresco nesta casa simples, onde cada canto guarda uma lembrança. Depois que meu marido Roberto morreu, fomos só nós dois contra o mundo. Olá, é um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você e vamos juntos criar algo especial. Ou pelo menos foi o que eu acreditei durante muitos anos, até que tudo começou a mudar no dia em que ele decidiu construir uma nova vida em São Paulo. Eu sempre acreditei que a vida de uma mãe era feita de pequenos sacrifícios que ninguém vê, mas que transformam tudo ao redor. Cresci ouvindo minha mãe repetir que o amor de mãe é um amor silencioso, forte e discreto, e talvez por isso eu nunca reclamei dos pesos que carreguei ao longo dos anos. Meu nome é Helena Barbosa, e antes de tudo, eu sou mãe. Desde que Henrique nasceu, a minha vida girou ao redor daquele menino de olhos vivos e sorriso fácil. Ele chegava ao mundo num momento em que eu e Roberto ainda tentávamos construir algo sólido naquela casa simples de Belo Horizonte. Lembro do cheiro de café fresco que saía da cozinha, enquanto Roberto me ajudava a embalar Henrique nas primeiras madrugadas. Aquele era o som da minha felicidade, os passos dele no corredor e o murmúrio do nosso bebê tentando entender o mundo. Foram anos de um cotidiano simples, mas cheio de afeto. Eu preparava o café da manhã todos os dias, e Henrique me observava enquanto eu mexia a panela do mingau, sempre curioso, sempre perguntando por que as coisas aconteciam daquele jeito. Às vezes eu ria pensando que ele era inteligente demais para a idade que tinha. Outras vezes eu temia não estar pronta para guiá-lo em tudo o que ele merecia. Quando Henrique tinha 15 anos, a minha vida mudou de forma irreversível. Roberto saiu para trabalhar como fazia todas as manhãs, com a mochila velha nas costas e um beijo rápido no meu rosto. Ele prometeu voltar para o almoço. Não voltou. Lembro do telefone tocando no meio da manhã e da sensação de que algo dentro de mim simplesmente caiu antes mesmo que eu atendesse. O médico falou devagar, mas as palavras chegavam cortando como lâminas. Parada cardíaca, não resistiu. Sinto até hoje o peso daquele vazio que tomou conta da casa inteira. Henrique chorou por semanas, e eu chorei por ele, não por mim. Eu me permitia desabar apenas quando o via dormir, encolhido no canto da cama como se tentasse se agarrar às poucas certezas que lhe restavam. Eu escondia minhas lágrimas porque sabia que, a partir daquele momento, eu seria o único porto seguro dele. Foi naquele período que aprendi o verdadeiro significado de responsabilidade. Eu trabalhava limpando consultórios de manhã, e à tarde atendia no balcão de uma clínica. Meus pés viviam inchados, minhas mãos ardiam por causa do desinfetante, mas eu seguia firme porque Henrique precisava de mim. Eu sabia que qualquer vacilo meu se tornaria um problema enorme para nós dois. Por isso eu me mantinha forte, mesmo quando a vontade era me trancar no quarto e ficar deitada por dias. Com o tempo, a dor deixou de ser uma onda avassaladora e virou uma sombra constante com a qual aprendi a conviver. Henrique cresceu rápido. Depois da morte do pai, ele se tornou mais responsável, mais calado, mais observador. Às vezes eu tinha a impressão de que ele tentava ocupar o lugar de Roberto sem que eu pedisse, como se ele quisesse me proteger do mundo e de mim mesma. Quando terminou o ensino médio e foi aceito na faculdade de engenharia, eu senti um orgulho que não cabia no peito. Eu sabia que Roberto também estaria orgulhoso. Fiz tudo o que podia para que Henrique estudasse sem preocupações. Vendi o que restava das coisas do meu marido, juntei cada centavo, deixei de comprar roupas novas durante anos. Para mim, nada daquilo era sacrifício, era apenas amor. Os anos de universidade foram um misto de exaustão e alegria. À noite, quando eu chegava cansada do trabalho, encontrava Henrique estudando na mesa da cozinha. Eu aquecia o jantar,
sentava perto dele e ficava observando suas mãos seguras traçando cálculos que eu jamais entenderia. Às vezes, ele descansava a cabeça no meu ombro e dizia: "Obrigado, mãe", sem explicar o motivo. Eu entendia. Era o jeito dele de reconhecer tudo o que eu fazia. No dia da formatura, chorei do início ao fim. Aquele menino que um dia segurara na minha mão para atravessar a rua, agora recebia seu diploma diante de uma plateia inteira. Quando ele subiu ao palco e sorriu para mim, senti como se todos os anos duros tivessem finalmente valido a pena. 2 meses depois, tudo começou a mudar. Henrique recebeu uma proposta de trabalho em São Paulo e disse que não poderia recusar. Eu sorri, escondendo o aperto que senti no peito. Disse que era uma grande oportunidade, que ele precisava ir, que a vida dele estava começando de verdade. Mas a verdade é que dentro de mim, algo se partiu de maneira discreta, quase imperceptível. Na noite antes de partir, ele sentou ao meu lado no sofá e segurou minha mão. "Mãe, vai dar tudo certo", ele disse. "Eu sei, filho", respondi, tentando parecer forte. Mas quando ele foi para o quarto, eu fiquei ali, parada no silêncio da sala, encarando as sombras da casa que ele ia deixar para trás. A última manhã que tivemos juntas foi tranquila e silenciosa. Eu preparei pão de queijo e café, como sempre. Ele comeu com pressa, mas ainda assim sorriu para mim do jeito que sempre sorria quando queria me acalmar. Fomos para a rodoviária com o coração pesado, embora nenhum dos dois tivesse coragem de admitir. Quando o ônibus partiu, eu fiquei parada vendo o veículo desaparecer entre os carros. O mundo parecia grande demais e eu pequena demais diante dele. Ainda assim, eu não imaginava que aquela partida seria o início de uma distância que nenhum mapa poderia medir. E foi ali, naquele silêncio enorme da rodoviária, que a primeira dúvida começou a nascer dentro de mim. Algo me dizia que a vida estava prestes a virar ao avesso. Mas eu ainda não sabia que o pior estava por vir. Nos primeiros meses depois da mudança de Henrique para São Paulo, eu tentava me convencer de que aquela distância era apenas física. Acreditava que o laço entre nós dois continuaria forte apesar dos quilômetros que nos separavam. Ele me ligava quase todas as noites e contava sobre o trabalho, os colegas, o movimento intenso da cidade. Eu ouvia cada detalhe como quem tenta guardar migalhas de presença. Era o nosso jeito de manter a casa viva mesmo estando em lugares diferentes. Aos poucos fui aprendendo a lidar com o silêncio da casa. Eu preparava o café da manhã e colocava 2 xícaras na mesa por costume, apenas para depois guardar uma delas e rir de mim mesma. Continuava arrumando o quarto dele todos os domingos, mesmo sabendo que ninguém dormiria ali tão cedo. Em certos dias eu abria o armário dele só para sentir o cheiro de quando ele ainda vivia comigo. Parecia bobagem, mas aquele cheiro me dava forças para continuar. No entanto, algo começou a mudar. As ligações que antes eram longas passaram a ser rápidas, depois passaram a ser mais raras. Quando eu ligava, ele dizia que estava cansado, que havia chegado tarde do trabalho, que precisava dormir cedo. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender. O ritmo de São Paulo é diferente, e Henrique sempre foi dedicado demais às responsabilidades. Mesmo assim, em algumas noites eu me perguntava se ele estava realmente tão cansado ou apenas distante. Era estranho como uma voz familiar podia aos poucos se tornar desconhecida. Ele falava menos de si e perguntava menos sobre mim. Parecia sempre apressado, como se estivesse com a cabeça em outro lugar. Lembro de uma noite em que finalmente não aguentei. Liguei e perguntei se estava tudo bem. Ele respondeu que sim, mas o tom era tão automático que senti uma pontada no peito. Tive vontade de insistir, de dizer que a voz dele já não era a mesma, que havia alguma coisa errada, mas engoli a preocupação, como sempre fiz para não sobrecarregá-lo. Naquele período, comecei a trabalhar mais horas para ocupar a mente. As pessoas diziam que eu precisava me acostumar ao fato de que os filhos crescem e seguem suas vidas. Eu concordava com a cabeça, mas dentro de mim uma parte ainda se agarrava às lembranças que construímos juntos. E por mais que eu tentasse aceitar o inevitável, aquele aperto no peito nunca desaparecia por completo. Foi numa tarde chuvosa que percebi o quanto a ausência de Henrique me afetava. Eu estava sentada na cozinha, ouvindo a chuva bater no telhado, quando meu celular tocou. Meu coração pulou achando que era ele. Mas era apenas uma ligação de trabalho.
Depois de desligar, fiquei olhando para a tela apagada do telefone, sentindo uma mistura de frustração e vergonha. Como era possível que uma mãe de 61 anos ainda vivesse esperando um telefonema como se fosse uma adolescente apaixonada? Enquanto isso, Henrique crescia profissionalmente. Nas poucas conversas que tínhamos, ele mencionava projetos novos, responsabilidades maiores e o orgulho de ver seu nome ganhando espaço na empresa. Eu comemorava cada conquista, mesmo que fosse por mensagens curtas, mas em nenhum momento imaginei que aquele crescimento também o afastaria ainda mais de mim. Certa noite recebi uma mensagem dele dizendo que precisava conversar. Meu coração acelerou, esperei a ligação com a ansiedade de quem espera uma notícia importante. Quando o telefone finalmente tocou, senti um frio na barriga. Mas a conversa não era sobre nada grave como eu temia. Henrique apenas queria dizer que tinha conhecido algumas pessoas novas no trabalho e que estava saindo mais. Parecia feliz, e eu fiquei feliz por ele. Ainda assim, algo dentro de mim dizia que aquela mudança de rotina seria apenas o começo de uma transformação maior. Depois daquela noite, um silêncio diferente começou a surgir entre nós. Não era mais o silêncio confortável que existia quando morávamos na mesma casa. Era um silêncio inquieto, pesado, como se algo estivesse sendo escondido. Eu tentava ignorar essa sensação, mas ela me acompanhava como uma sombra. Os dias se tornaram semanas e as semanas se tornaram meses. A distância já não era apenas geográfica. Ela se infiltrava em cada gesto, em cada palavra não dita, em cada desculpa que Henrique dava para encurtar nossas conversas. Eu fingia não notar para não deixá-lo desconfortável. Mas no fundo eu sabia. A vida dele estava mudando e eu estava ficando cada vez mais para trás. Foi no fim de uma dessas semanas silenciosas que recebi a ligação que mudaria tudo. Uma ligação simples, com um tom casual, mas que carregava o peso de algo que eu ainda não entendia. Henrique disse que queria me contar uma novidade. A voz dele tinha uma mistura de entusiasmo e hesitação. Eu perguntei o que era, e ele respondeu que precisava explicar com calma. Marcou para falar comigo no dia seguinte. Desliguei o telefone sentindo meu coração bater mais rápido que o normal. Não era apenas curiosidade. Era como se eu pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar completamente o rumo da nossa história. Naquela noite quase não dormi. Fiquei imaginando o que Henrique teria para me dizer. E embora eu tentasse afastar os pensamentos ruins, algo dentro de mim repetia que aquela notícia seria o início de uma nova fase. Uma fase da qual eu talvez não fizesse mais parte. E assim, entre o silêncio da madrugada e a ansiedade do que estava por vir, eu esperei o amanhecer sem saber que estava prestes a ouvir a primeira frase que faria meu mundo começar a desmoronar. Quando Henrique finalmente me ligou no dia seguinte, eu estava sentada na cozinha ainda com o cheiro do café fresco espalhado pela casa. O coração batia rápido, como se quisesse avisar que eu precisava me preparar para alguma coisa. Ele respirou fundo antes de falar, e eu soube naquele instante que não era uma notícia qualquer. Mãe, eu conheci alguém. Essas 4 palavras caíram sobre mim com um peso que eu não esperava. Não porque ele tivesse conhecido uma mulher, mas pela maneira como disse, com uma mistura de ansiedade e defesa, como se estivesse se justificando antes mesmo de eu reagir. Quem é ela? Filho, perguntei, tentando manter a voz firme. O nome dela é Valéria. Ela trabalha comigo, é arquiteta, uma pessoa incrível. Ele falava depressa, como se quisesse terminar logo com aquilo. Eu sorri, mesmo que ele não pudesse ver. Fico feliz por você, Henrique, de verdade. Ele respondeu com um obrigado abafado, mas por trás daquele som havia algo estranho, uma tensão que eu não conseguia identificar. Nos dias seguintes, Valéria passou a aparecer em quase todas as conversas. Henrique falava dela com entusiasmo que eu nunca tinha visto. Ele ria de um jeito novo, descrevia detalhes que eu nem pedia, como o cabelo dela, a forma como ela falava, os lugares que estavam conhecendo em São Paulo. Eu tentava compartilhar da alegria dele. Mas quanto mais ele falava, mais eu sentia uma distância crescente, como se cada palavra empurrasse nossa relação um passo para trás. Foi aí que comecei a perceber que algo estava mudando. Henrique já não ligava todas as noites.
Às vezes eu ficava esperando até tarde e o telefone permanecia silencioso. Quando eu ligava, ele atendia apressado. Mãe, estou aqui no restaurante com a Valéria. Mãe, depois eu te ligo. Mãe, estou saindo agora. Sempre um motivo, sempre outra pessoa ocupando o espaço que antes era meu. Tentei não criar problemas. Eu dizia a mim mesma que era natural. Os filhos crescem, encontram o amor, constroem suas vidas. Mas a verdade é que cada vez que ele ignorava a minha ligação, eu sentia um pedaço da minha segurança se perder. Eu começava a me sentir deslocada, como se estivesse assistindo minha própria família se distanciar sem poder fazer nada. Uma noite decidi mandar uma mensagem para Valéria. Oi, Valéria, sou a mãe do Henrique. Espero que você esteja bem. Gostaria de te conhecer algum dia. Achei que seria um gesto simples. Uma ponte. Ela visualizou a mensagem. Não respondeu. No dia seguinte visualizou outra vez. Silêncio. Foi ali que senti a primeira fisgada de rejeição, vinda de alguém que eu nem conhecia. O pior aconteceu numa noite em que Henrique me ligou enquanto caminhava pela rua. Eu ouvi passos rápidos e risadas ao fundo. Quando perguntei se estava tudo bem, ele disse que estava com Valéria. De repente ouvi a voz de uma mulher, baixa, mas nítida. Henrique, desliga isso, você está sempre falando com ela. Ela. Como se eu fosse um incômodo, como se eu fosse um problema. Filho, eu ouvi. Tudo bem, podemos falar depois. Deixei escapar com a voz trêmula. Não, mãe, não é isso. Ele tentou explicar. Mas já era tarde. Eu senti cada palavra como um corte. Meu filho parecia dividido entre me confortar e agradar alguém que eu mal conhecia. Naquele momento, algo dentro de mim rachou. Não que fosse uma quebra completa, mas o início de uma fissura que cresceria com o tempo. Naquela noite não dormi. Fiquei deitada olhando o teto como se pudesse encontrar alguma explicação. Eu queria acreditar que era apenas insegurança minha, mas parecia mais profundo. Henrique estava sendo puxado para um mundo onde eu não cabia mais. Antes de continuar, quero te perguntar uma coisa. Você já sentiu esse tipo de dor? A dor de perceber que alguém que você ama está se afastando sem motivo claro. Você concorda comigo ou acha que Henrique estava apenas vivendo a própria vida? Se você se identifica com a minha dor, deixe-nos pôr comentário sua idade ou de onde você está assistindo. Mas se você acha que eu deveria ser menos sensível e dar mais espaço para ele, aperte o like agora e lembre de se inscrever no canal para acompanhar o resto da história, porque as próximas partes ficam ainda mais intensas. Dias depois, Henrique comentou que Valéria queria me conhecer. Meu coração deu um pulo. Sério, filho? Ela disse isso. Sim, mãe. Algum dia, quando der. Eu deveria ter percebido naquela hesitação que esse encontro não aconteceria tão cedo. Mas preferi me agarrar à esperança. Mesmo assim, a sensação de que algo estava errado só aumentava. Henrique começou a evitar certos assuntos. Quando eu perguntava se estava tudo bem entre eles, ele mudava de tema. Passei a sentir que estava sendo deixada de fora lentamente, de maneira sutil mas constante. Até que um dia, a distância deixou de ser apenas emocional. Ela começou a ganhar forma, a ganhar voz. E a voz não era a de Henrique, era de Valéria. E naquele momento eu ainda não sabia, mas minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. O afastamento entre eu e Henrique se tornou tão evidente que até o silêncio tinha outro peso. Antes era um silêncio confortável, daqueles que a gente sente quando está em casa. Agora era um silêncio duro, distante, como se ele já não soubesse mais como falar comigo. Eu tentava puxar conversa, tentava manter nossa rotina viva, mas tudo voltava vazio, como se eu estivesse falando com alguém que já tinha viajado para longe mesmo estando na mesma linha do telefone. Foi então que aconteceu algo que rompeu de vez a pequena segurança que ainda restava no meu peito. Eu estava na sala dobrando minhas roupas quando o celular vibrou. Era uma foto enviada pelo próprio Henrique. Meu coração se iluminou por um segundo até que meus olhos focaram na imagem. Era ele e Valéria, os dois abraçados, sorrindo,
em um restaurante elegante. Ele nunca tinha me contado que estavam saindo com tanta frequência. Filho, que foto linda, escrevi tentando mascarar a pontada que senti. Vocês parecem felizes. Ele demorou para responder. Obrigado, mãe, foi apenas um jantar. Nada demais, nada demais. Meu filho, que raramente saía quando morava comigo, agora vivia uma vida que eu não conhecia, uma vida da qual eu não fazia parte. Os dias seguintes foram ainda mais estranhos. Quando eu tentava ligar, ele não atendia. Me respondia depois com mensagens curtas, sempre dizendo que estava ocupado, sempre mencionando Valéria de algum jeito, até que, de repente, passamos 8 dias sem nos falar. 8 dias. Nunca tínhamos ficado tanto tempo sem contato. Quando finalmente me ligou, senti o coração acelerar, misto de saudade e preocupação. Mãe, preciso te contar uma coisa. O tom dele era sério. Eu parei tudo. Ele respirou fundo. Eu e Valéria estamos namorando oficialmente. Eu sorri, mas meu peito apertou. Que bom, meu filho. Fico feliz por vocês. E realmente eu queria ficar. Mas a forma como ele disse oficialmente soou como se estivesse me avisando que agora eu teria um papel menor em sua vida. Depois disso tudo, acelerou. As ligações se tornaram esporádicas. Henrique começou a falar comigo apenas quando tinha algum minuto livre. E eu comecei a sentir medo. Medo de perder meu filho para alguém que eu sequer conhecia. Medo de me tornar apenas uma lembrança na vida dele. Um dia tomei coragem e pedi para falar com Valéria. Só queria dizer um olá, dar boas-vindas, tentar criar uma ponte. Henrique hesitou. Ah, mãe, agora não é um bom momento. Ela está ocupada, sempre cansada, sempre indisponível. Eu me sentia como alguém tentando entrar em uma casa onde não era bem-vinda. Foi então que veio o golpe mais duro. Numa noite chuvosa, Henrique me ligou, mas estava estranho. A voz dele soava tensa, como se alguém estivesse ouvindo a conversa. Mãe, eu queria que você entendesse que minha vida aqui está diferente. As coisas mudaram. Eu respondi calma, tentando segurar a dor. Eu sei, filho. Você está construindo seu caminho. Estou feliz por isso. Antes que ele respondesse, ouvi a voz de Valéria ao fundo. Henrique, de novo essa história. Você sabe como ela é. Meu peito travou. Como ela é? Como se eu fosse um peso, como se eu fosse difícil, como se eu fosse um problema na vida do meu próprio filho. Antes que eu pudesse dizer algo, a ligação caiu. Henrique não ligou de volta. Naquela madrugada, eu chorei baixinho para não assustar a mim mesma. Chorei pelo amor que dei, pelo filho que criei sozinha, pela vida que compartilhei com ele. E chorei porque senti que estava perdendo o único pedaço de família que ainda tinha. No dia seguinte, com os olhos ainda inchados, sentei no sofá e encarei o celular por longos minutos. Depois, respirei fundo e gravei uma mensagem de voz para Henrique. Filho, eu te amo, sempre vou te amar. Mas eu estou aqui e sinto sua falta. Só isso. Não cobrei nada. Não pedi nada. Só disse a verdade. Ele ouviu. Não respondeu. Antes de continuar, quero te perguntar uma coisa. Você já sentiu esse tipo de dor? A dor de ser deixado de lado por alguém que você viu crescer, alguém que um dia segurou sua mão e disse que nunca te deixaria sozinha. Se essa história fala com o seu coração, comente de onde você está assistindo. E se você acredita que eu deveria ter sido mais firme ou mais compreensiva, deixe seu like agora. Não esqueça de se inscrever no canal, porque a continuação dessa história vai te deixar sem palavras. As semanas seguintes foram como caminhar em areia movediça. Quanto mais eu tentava me aproximar, mais parecia que Henrique se afastava. Até que chegou o dia em que ele me ligou de novo, dessa vez com uma empolgação diferente. Mãe, preciso te contar outra coisa. Eu conheci a família da Valéria. Eles são incríveis. Fui almoçar na casa deles. Fiquei feliz por ele, mas não pude deixar de notar que ele falava da família dela como se já fosse parte deles, uma parte que eu não alcançaria. Quando perguntei se algum dia eu poderia conhecê-los, ele respondeu com um talvez mãe, um dia. Outro dia que eu sabia que não chegaria tão cedo. A partir desse momento, a presença de Valéria tomou conta de tudo. Ela estava em todas as frases.
Em todos os planos, em todos os silêncios, cada passo de Henrique parecia guiado por ela. E eu ali, assistindo tudo como quem observa seu próprio mundo sendo empurrado para longe. Eu queria acreditar que era só uma fase, mas no fundo eu sabia. Minha relação com meu filho estava mudando de um jeito que eu não seria capaz de impedir, e eu nem imaginava que aquilo era apenas o começo. O tempo passou rápido demais depois que Henrique oficializou o namoro com Valéria. Para mim parecia que eu estava assistindo a vida dele correr em outra velocidade, enquanto a minha continuava presa nos mesmos passos lentos de sempre. Cada ligação que eu não recebia, cada mensagem que ficava sem resposta, cada foto postada por ele ao lado dela, era como um lembrete silencioso de que meu lugar já não era mais o mesmo. Mesmo assim, eu me agarrava à esperança de que as coisas poderiam melhorar quando nos conhecêssemos pessoalmente. O problema é que esse encontro nunca acontecia. Sempre havia uma desculpa nova. Ela está cansada, ela está ocupada, ela está com a família dela. Até que um dia Henrique enfim disse que queria me apresentar. Mãe, vamos tentar marcar algo. Eu me preparei como se fosse um ritual. Escolhi a blusa mais bonita que eu tinha, arrumei meu cabelo, fiz até um bolo de fubá para levar. Queria causar uma boa impressão. Queria que ela sentisse que eu não era uma ameaça, mas sim uma parte importante da vida de Henrique. Mas a reunião não aconteceu. No último minuto, Henrique mandou mensagem dizendo que Valéria não estava se sentindo bem. Depois disse que ela tinha tido um dia difícil no trabalho, depois que precisava viajar, depois que tinha um compromisso com os pais. Cada semana surgia uma nova razão para adiar. Com o passar do tempo, comecei a entender que o problema não era o cansaço dela, nem a agenda cheia. O problema era eu. A confirmação disso veio numa tarde em que Henrique me ligou parecendo tenso. Mãe, preciso que você entenda uma coisa. Valéria é muito reservada. Não gosta de aproximações rápidas. Eu respirei fundo. Filho, eu não estou pedindo para morar com vocês. Só quero conhecer a mulher que você ama. Eu sei, mãe, mas ela tem uma maneira dela de se relacionar. Você precisa dar tempo. Tempo. Essa palavra ecoou dentro de mim como se fosse uma promessa vazia. Eu venho dando tempo desde que você se mudou, Henrique, mas parece que esse tempo só funciona quando é para afastar ainda mais a gente. Ele ficou em silêncio. Depois suspirou. Não fala assim, mãe. Eu estou tentando equilibrar as coisas. Eu queria acreditar, de verdade, mas meu coração já sabia. Henrique estava dividindo o mundo dele em duas partes, e eu estava ficando de fora. Ainda assim tentei insistir de forma suave. Quem sabe eu possa ir para São Paulo no fim do mês. Podemos sair para almoçar. Henrique demorou mais de 10 segundos para responder. 10 segundos que doeram como se fossem minutos. Mãe, acho melhor não. Ainda não. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Tudo bem, filho. Eu entendo. Mas eu não entendia. Não de verdade. A confirmação absoluta de que eu estava sendo deixada de lado veio dias depois, quando ele me contou sobre os planos de uma viagem com a família de Valéria. Mãe, fomos convidados para passar o fim de semana na casa dos pais dela. Eu sorri mesmo com o coração apertado. Que ótimo! Deve ser um lugar bonito. Ele animado descreveu a casa espaçosa, a comida da sogra, o jeito carinhoso do sogro, o clima acolhedor. Era como ouvir meu filho falar de uma família que ele sempre quis ter. Uma família que não era a nossa. E o pior é que enquanto ele falava, eu percebi o que não estava dito. Ninguém ali perguntou por mim. Ninguém fez questão da minha presença. Era como se eu fosse um capítulo antigo que já não tinha relevância na história que estavam escrevendo juntos. Naquela noite, eu chorei em silêncio. Chorei pelo que fui, pelo que sou e pelo que talvez estivesse prestes a perder. Não era só ciúme de mãe. Era medo. Medo de que meu filho estivesse construindo uma nova vida onde eu seria apenas uma sombra distante. O golpe mais forte veio pouco tempo depois. Uma mensagem curta. Mãe, tenho novidades. Podemos conversar amanhã. Meu coração apertou. De novo aquele tom. Sempre aquele tom de quem vai anunciar uma mudança importante. Passei a noite inteira acordada imaginando 1000 coisas. Talvez eles estivessem planejando morar juntos. Talvez estivessem noivos.
Talvez eu finalmente fosse chamada para conhecer Valéria, mas no fundo eu já sabia que qualquer novidade naquele momento significava que mais uma porta estava prestes a se fechar para mim. No dia seguinte ele ligou. A voz dele tinha algo diferente, algo entre nervoso e feliz. Mãe, eu e Valéria decidimos nos casar. A frase caiu sobre mim como um trovão. Um casamento. Um casamento para o qual eu não tinha sido convidada a ajudar, a opinar, a participar. Eu respirei fundo, tentando não deixar minha voz tremer. Que notícia linda, filho. Parabéns. Ele sorriu do outro lado da linha. Obrigado, mãe. Eu sabia que você ia ficar feliz. Eu fiquei feliz. Mas junto com a alegria, havia um vazio enorme. Um vazio de quem percebe que a vida do próprio filho estava sendo construída sem a sua presença. E embora eu tentasse ignorar esse sentimento, algo dentro de mim dizia que aquele casamento seria o momento em que eu finalmente entenderia tudo o que estava acontecendo por trás desse afastamento. Eu só não imaginava o tamanho da dor que ainda estava por vir. Depois que Henrique me contou sobre o casamento, a sensação de que eu estava perdendo meu próprio filho ficou ainda mais forte. Ele falava dos preparativos com entusiasmo, mas sempre de forma distante, como se estivesse narrando algo que não precisava da minha participação. Eu tentava fazer perguntas discretas. Já escolheram o local? Vai ser cerimônia pequena ou grande? Vocês precisam de alguma ajuda? Mas a cada resposta eu sentia um muro invisível se erguer entre nós. Ele dizia que a família de Valéria estava cuidando de tudo, que a mãe dela era muito organizada, que já tinham resolvido a maioria dos detalhes. Eu ouvia e concordava com a cabeça, mesmo sabendo que ele não podia me ver. Mas dentro de mim crescia um vazio, porque ninguém me incluía. Eu não era a mãe do noivo. Alguns dias depois recebi um convite formal por mensagem. Um arquivo enviado pelo próprio Henrique. Mãe, esse é o convite do casamento. Me disse e recebeu. Eu abri o arquivo lentamente como se estivesse segurando algo frágil. Era bonito, simples, elegante. Mas algo me acertou em cheio. No convite estava escrito: Henrique Barbosa e Valéria Tavares convidam para a cerimônia de casamento. Nada mais. Nenhuma palavra especial. Nenhum carinho. Nenhuma menção à família do noivo. Eu era uma convidada comum. Respirei fundo e respondi. Recebi sim, filho. Muito bonito. Ele agradeceu com um emoji de coração. E a conversa se encerrou ali. A partir daquele dia senti que estava oficialmente colocada do lado de fora da vida que ele estava construindo. Eu tentava entender se era culpa minha. Talvez eu tivesse sido carente demais, presente demais. Talvez Henrique se sentisse preso ao meu amor e agora buscasse um jeito de respirar longe de mim. Mas será que isso justificava me excluir dos momentos mais importantes? As semanas passaram e eu fiquei sabendo dos preparativos apenas pelas redes sociais. Valéria postava fotos dos vestidos, das flores, da decoração, dos passeios com a mãe. Em nenhuma foto aparecia Henrique ao meu lado. Em nenhuma postagem eu era mencionada. Eu curtia tudo mesmo assim porque aquela era a vida do meu filho, mesmo que eu só pudesse assisti-la de longe. Um dia tomei coragem e liguei para Henrique. Filho, posso pelo menos ajudar em alguma coisa. Talvez preparar algo para a recepção. Ele demorou um pouco antes de responder. Mãe, não precisa. A mãe da Valéria já está cuidando de tudo. Ela gosta dessas coisas. Eu engoli em seco. Tudo bem, só queria participar de alguma forma. Ele ficou em silêncio. Depois falou devagar, como se estivesse escolhendo as palavras. Mãe, você já está participando, estando feliz pela gente. Isso já é muito. Mas não era. Não para mim. Eu queria estar perto. Queria estar presente. Queria ser vista. Poucos dias depois decidi comprar uma roupa para o casamento. Algo simples, mas bonito. Fui até uma loja no centro da cidade. A vendedora perguntou qual era a ocasião, e quando respondi casamento do meu filho, ela sorriu como se aquilo fosse algo feliz. E era, pelo menos na teoria, mas por dentro eu me sentia como alguém que precisava se preparar para um evento em que ninguém realmente queria minha presença. Levei o vestido para casa e fiquei horas olhando para ele.
um azul marinho elegante, sóbrio, o tipo de roupa que não chama a atenção, o tipo de roupa que se usa quando a gente quer estar presente, mas não atrapalhar. No dia anterior ao casamento, eu viajei para São Paulo. Passei a noite em um hotel simples, não conseguia dormir. Pensava no momento de ver meu filho no altar. Pensava em como seria olhar para os olhos dele e tentar entender se ele ainda me reconhecia como parte da vida dele. No dia seguinte, acordei cedo, arrumei meu cabelo com cuidado e coloquei o vestido azul. Passei uma maquiagem leve. Olhei no espelho e tentei ver uma mãe orgulhosa. Mas vi uma mulher tentando segurar o próprio coração. Quando cheguei ao local da cerimônia, fiquei impressionada com a beleza do lugar. Era um jardim grande, com flores brancas e cadeiras alinhadas. Vi pessoas sorrindo, tirando fotos, abraçando uns aos outros. Senti por um momento que estava no lugar errado. Procurei meu lugar entre as cadeiras. Quando encontrei meu nome, percebi que estava na terceira fileira. Não perto do corredor. Não perto do altar. Não na área da família imediata. Era como se eu fosse um detalhe, e não alguém fundamental. Sentei silenciosamente e fiquei observando tudo ao redor. Vi a mãe da Valéria conversando com convidados, esbanjando simpatia. Vi o pai da noiva cumprimentando todos com orgulho. Vi as daminhas correndo pelo gramado. E eu ali parada, segurando a bolsa no colo, tentando não parecer deslocada. Quando Henrique apareceu no altar, senti meu coração disparar. Ele estava lindo, parecia radiante, mas havia algo no olhar dele que eu não conseguia decifrar, um brilho que eu não reconhecia. Ele olhou rapidamente para o público, mas não sei dizer se me viu. Quando Valéria entrou, todos suspiraram. Ela estava maravilhosa, e mesmo de longe consegui ver como ela segurava firme o braço do pai, como se ele fosse o centro da segurança dela. Observando aquela cena, uma pergunta cruel passou pela minha mente. Quem está segurando meu filho agora? E foi naquele exato momento, no instante em que a cerimônia começou, que senti uma angústia profunda invadir meu peito. Porque eu pressentia que o casamento não era o fim de um ciclo, era o começo de algo muito maior e muito mais doloroso. Eu só não imaginava o que estava prestes a acontecer depois daquele dia. Olá! É um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você e vamos juntos criar algo especial. Falava de Valéria com brilho nos olhos, e eu tentava engolir a sensação de que ela ocupava todos os espaços que antes eram meus. Mesmo assim, eu me agarrava à ilusão de que, agora casados, as coisas poderiam melhorar. Talvez Valéria relaxasse. Talvez Henrique percebesse que eu estava distante e tentasse me incluir mais. Talvez pudéssemos começar de novo. Mas essas esperanças desapareceram tão rápido quanto surgiram. Depois das primeiras semanas, as ligações diminuíram, as mensagens ficaram mais curtas, e então Henrique começou a usar aquela frase que eu já conhecia bem demais. Mãe, depois eu te ligo. Só que ele não ligava. Algumas vezes eu tentava puxar conversa, pedia fotos, perguntava como estava o novo apartamento. Ele respondia sempre com o mesmo tom apressado. Tudo bem, mãe. Estamos organizando as coisas. Depois te mostro. Depois, como se o meu tempo fosse sempre um lugar de espera. As redes sociais eram a única janela que eu tinha para a vida deles. Valéria postava tudo. Fotos da decoração da casa, do primeiro jantar de casados, do almoço de domingo com a família dela, do gato que adotaram juntos. Nas fotos dela havia sempre os pais, a irmã, amigos, colegas de trabalho. Eu nunca aparecia em nada. Uma tarde, enquanto eu terminava meu turno no consultório, recebi uma notificação no celular. Valéria havia postado uma foto do apartamento novo. Uma sala linda, decorada com estilo moderno, cheia de detalhes que combinavam perfeitamente com o gosto dela. No canto da foto eu vi um pequeno quadro pendurado na parede. Estava escrito: "Família é tudo". Eu olhei para aquilo por longos minutos. Senti um nó apertar minha garganta. Que família eles estavam celebrando? Certamente não era a minha. No mesmo dia decidi ligar para Henrique. Eu precisava ouvir a voz dele. Precisava sentir que ainda havia um lugar para mim. Ele atendeu rápido, mas seu tom estava cansado.
Oi, mãe. Tudo bem? Tudo bem, filho. E você? Liguei só para saber como estão. Ah, mãe, está tudo certo. Mas estou no meio de uma coisa aqui. Depois te ligo. Henrique, espere um pouco. Só queria perguntar se vocês precisam de alguma coisa. Silêncio, poucos segundos, mas para mim foram intermináveis. Não, mãe. Está tudo bem. A gente se vira. Eu podia ouvir ruídos ao fundo, a voz de Valéria, o riso dela. E então ele disse: Preciso desligar. Falo com você mais tarde. E desligou. A ligação durou menos de 2 minutos, mas o efeito dela me acompanhou a noite inteira. Deitei na cama e olhei para o teto, sentindo uma solidão que eu não sabia explicar. Não era a solidão de estar sozinha em casa, era a solidão de perder alguém que ainda está vivo. Os dias seguintes foram parecidos: conversas curtas, mensagens vazias, Henrique sempre apressado, sempre com Valéria ao fundo. A sensação de que eu estava sendo substituída ficou tão evidente que eu comecei a evitar ligar para não parecer insistente. Eu não queria ser vista como peso. Comecei a me distrair com as coisas da casa, com o trabalho, com as visitas da Rosa aos domingos, mas nada preenchia a sensação de perda que me acompanhava como uma sombra. Eu tentava me convencer de que era exagero, de que tudo era apenas uma fase, mas a verdade é que eu sentia meu filho escorregar por entre meus dedos e não sabia como segurá-lo. Foi então que, numa manhã de sábado, recebi uma mensagem inesperada, uma foto de Henrique e Valéria, sorrindo, no estacionamento de uma loja de decoração. Embaixo, um texto curto, comprando coisas para o quarto do futuro. Meu coração disparou. O que eles queriam dizer com futuro? Que futuro era aquele? Eu li a frase várias vezes. Será que havia algum significado escondido? Será que eles estavam planejando algo que eu ainda não sabia? Aquela foto, tão simples, tão casual, acendeu algo dentro de mim. Uma dúvida incômoda. Uma suspeita silenciosa, e sem perceber, eu estava prestes a descobrir que a distância entre mim e meu filho estava prestes a crescer ainda mais. Aquela foto no estacionamento da loja de decoração não saía da minha cabeça. Eu me perguntava repetidamente o que Henrique queria dizer com quarto do futuro. Era apenas uma expressão solta ou significava algo maior? Passei o restante do dia imaginando, construindo possibilidades, tentando não criar ilusões, mas sem conseguir controlar o coração. Na manhã seguinte, decidi mandar uma mensagem. Filho, sobre a foto de ontem, vocês estão planejando algo. Ele demorou para visualizar. Quando finalmente respondeu, foi curto. Mãe, depois te conto com calma. Estamos resolvendo umas coisas. Aquilo me deixou ainda mais inquieta. Resolvendo umas coisas. Desde quando meu filho precisava esconder resoluções de mim. Ainda mais algo importante. Passei o dia tentando me ocupar com tarefas domésticas, mas meus olhos voltavam para o celular a cada 10 minutos. Nenhuma nova mensagem. Foi só à noite, quando eu estava quase indo dormir, que ele me ligou. A voz dele estava leve, quase animada. Mãe, posso falar agora? Eu me sentei na cama, tentando controlar a respiração. Claro, filho, diga. Então ele soltou a frase que fez meu coração parar por alguns segundos. Mãe, estamos pensando em ter um filho. Meu corpo inteiro gelou. Eu senti uma onda de emoção subir tão rápido que mal consegui responder. Um filho, um neto. Algo que eu sempre sonhei. Levei alguns segundos para organizar as palavras. Que notícia linda, Henrique. Isso me deixa muito feliz. Ele sorriu pelo telefone. Eu pude ouvir na voz dele, mas havia algo por trás daquele entusiasmo, algo que ele parecia evitar dizer. Filho, a Valéria está bem com essa decisão. É o que vocês dois querem. Sim, mãe, claro. Ela quer muito. Mas estamos tentando fazer tudo do jeito certo. Conversamos com os pais dela. Eles acham que é um bom momento. Pais dela, sempre os pais dela, sempre a família dela, e eu. Eu era o quê? Uma espectadora distante esperando por notícias tardias. Mesmo assim eu sorri. Mesmo assim eu tentei demonstrar alegria. Mesmo assim eu quis estar por perto. Filho, quando vocês quiserem conversar sobre isso, estou aqui.
Se precisarem de ajuda, de apoio, de qualquer coisa, conte comigo. Ele agradeceu, mas seu tom era agradecido demais, formal demais. Como se estivesse agradecendo um favor, não aceitando um abraço de mãe. Depois daquela ligação, o tempo ganhou outro ritmo. Henrique falava cada vez menos comigo. As semanas passaram e eu só sabia da vida deles porque Valéria postava fotos com legendas cheias de indiretas que eu não sabia se eram para mim ou apenas parte do estilo dela de mostrar felicidade ao mundo. Em uma das fotos ela aparecia segurando um sapatinho de bebê. A legenda dizia: "Um dia será a nossa vez." Meu coração acelerou. Será que já estavam tentando? Será que já tinha acontecido? Será que eu estava prestes a ser avó? Decidi não perguntar. Tinha medo da resposta. Tinha medo do silêncio. E então veio a primeira grande confirmação de que algo estava realmente acontecendo. Numa tarde de terça-feira, Henrique me ligou. Ele parecia nervoso. "Mãe, a Valéria não está se sentindo bem. Levamos ela ao médico." Meu coração afundou. "O que houve?" "Nada grave, mãe. É só cansaço, estresse." Mas o médico pediu alguns exames. Eu quis ir imediatamente para São Paulo. Minha primeira reação foi essa. Instintiva. Materna. "Você quer que eu vá para ajudar?" Houve uma pausa longa. Longa o suficiente para eu sentir a resposta antes de ouvi-la. "Acho melhor não, mãe. Valéria precisa ficar calma. Muitas visitas deixam ela ansiosa." Eu engoli aquela frase como quem engole pedra. Muitas visitas. Eu era muitas visitas. Eu era um fator de ansiedade. Eu senti meu coração se partir de um jeito tão silencioso que parecia que nem meu próprio corpo percebeu. "Tudo bem, filho. Se precisarem de mim, me avise." Ele disse que avisaria, mas eu sabia que não avisaria. Aquele período foi o mais difícil. As conversas se tornaram tão limitadas que às vezes eu me perguntava se realmente tinha um filho vivendo em outra cidade, ou apenas a lembrança distante do menino que um dia segurou minha mão no caminho para a escola. Até que um dia, Henrique me mandou uma mensagem curta: "Mãe, temos novidades. Melhor falarmos amanhã." O amanhã parecia longe demais. Passei a noite acordada, imaginando, temendo, esperando. Quando amanheceu, eu já estava sentada na cozinha com o celular na mão. Quando finalmente ele ligou, senti as mãos suarem. "Mãe, a gente tem uma notícia especial." Eu fechei os olhos e tomei fôlego. "A Valéria está grávida." O mundo ficou mudo. Por um instante, eu não ouvi nada além do som do meu próprio coração batendo acelerado. Era a notícia mais linda que eu poderia receber. Mas junto com a alegria veio um medo profundo. Um medo que eu não sabia nomear. "Parabéns, filho," eu disse com a voz embargada. "É o presente mais lindo que vocês poderiam receber." Ele sorriu. Senti pela voz. Mas então, antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele completou: "Mãe, eu preciso que você entenda que a Valéria vai querer ter muita tranquilidade nesses meses. Ela é muito sensível a estresse. Ela precisa de calma." Eu senti aquilo como um aviso, como uma porta que se fechava devagar. Mas por que ele me dizia isso justamente naquele momento tão especial? Era como se a notícia viesse acompanhada de uma sombra, e mesmo sem perceber, eu estava prestes a entrar na fase mais dolorosa da minha vida como mãe. A notícia da gravidez de Valéria tomou conta dos meus pensamentos durante dias. Eu tentava imaginar o rostinho daquele bebê, a forma como seria segurar meu neto nos braços pela primeira vez, o cheiro suave que só recém-nascidos têm. Era um sonho que eu carregava dentro de mim desde que Henrique era adolescente. Eu sempre imaginei a casa cheia, a mesa grande nos domingos, o riso de uma criança correndo pelo quintal, mas junto com essa alegria, havia um medo que eu não sabia nomear. A forma como Henrique falou sobre a tranquilidade que Valéria precisava me deixou inquieta. Era como se ele estivesse me preparando para ficar de longe, para não participar, para não atrapalhar. Mesmo assim, eu tentei ignorar essa sensação e me concentrar na felicidade. Nos primeiros dias, Henrique até me mandou algumas mensagens rápidas contando sobre os exames. "Todos normais, mãe. Ela está bem." Mas sempre que eu perguntava se precisava de ajuda, ele respondia com a mesma frase: "Não, mãe. A gente se vira." Eu sabia que eles se viravam,
Mas por que aquilo parecia sempre excluir a minha presença? O tempo passou e as primeiras semanas da gravidez se transformaram em meses. Eu acompanhava tudo pela internet. Valéria postava fotos do barrigão, dos presentes que ganhava da família dela, dos momentos ao lado da mãe, em lojas de roupas de bebê. A mãe dela estava presente em tudo. Todas as consultas, todos os passeios, todas as decisões. Eu não estava presente em nada. Um dia tomei coragem e mandei uma mensagem para Henrique: Filho, posso ir a São Paulo no fim de semana. Gostaria de ver vocês dois. Ele demorou para responder. Quando respondeu, foi direto: Mãe, este fim de semana não dá. Valéria vai ficar com os pais. Eles estão ajudando a organizar o quarto do bebê. Respirei fundo. Entendi. Outro fim de semana, então. Outra mensagem longa. Mãe, vamos ver. Depende de como ela vai estar. Dependia sempre dela, de como ela se sentia, de como ela reagia. Eu me perguntava quando meu filho tinha deixado de ter vontade própria, quando ele passou a pensar primeiro nas necessidades dela antes das nossas conversas mais simples. No meu coração, eu tentava justificar. Grávidas são sensíveis. Famílias se aproximam. As prioridades mudam, mas a verdade é que eu me sentia sendo apagada devagar, como se alguém estivesse passando a mão sobre uma lousa e tirando meus traços pouco a pouco. Comprei roupinhas pequenas, sapatinhos brancos, uma manta bordada com o nome Mateus. Passei noites bordando cada letra. Era minha forma de me manter perto, de mostrar amor mesmo sem estar presente. Quando o pacote chegou em São Paulo, Henrique me mandou uma mensagem curta. Chegou, mãe. Obrigado. Só isso. Nenhuma foto, nenhum comentário de Valéria, nenhum sinal de que o presente tinha sido bem recebido. Dias depois, quando rolei o feed das redes sociais, vi Valéria postando as roupinhas da irmã dela para o bebê. As legendas falavam sobre como a família Tavares era unida, como estavam todos empolgados com a chegada do Mateus. O nome da família Barbosa não aparecia em lugar nenhum. Mesmo assim, quando Henrique finalmente ligou algumas semanas depois, eu atendi com alegria. Mãe, o bebê está crescendo bem. O médico disse que está tudo ótimo. Eu queria gritar de felicidade, mas controlei. Filho, fico tão feliz. Eu queria tanto poder estar aí com vocês. Houve um silêncio que dizia tudo. Mãe, não leva a mal, mas a Valéria anda muito cansada. Ela precisa descansar. Eu fechei os olhos. Eu já esperava essa resposta. Tudo bem, filho. Eu entendo. Mas eu não entendia. Não de verdade. Numa sexta-feira chuvosa, recebi uma ligação inesperada. Era Henrique. A voz dele soava ansiosa. Mãe, estamos indo para a ultrassom de detalhe. É aquele exame importante, sabe? Eu sorri. Era o momento que mães e avós esperam. Posso ir, filho? Posso pegar um ônibus agora mesmo? Silêncio. Longo. Mãe, a Valéria prefere ir só comigo. Você sabe como ela é. Eu sabia. Sabia mais do que ele imaginava. Senti uma dor tão grande no peito que tive que me sentar. Tudo bem, filho. Tudo bem. Quando desliguei o telefone, fiquei olhando para a parede da sala como se aquilo pudesse me devolver alguma resposta. Eu me senti desmoronar. Como se alguém tivesse puxado o chão sob meus pés. Eu era a avó daquele bebê, mas não era tratada como parte da família. A ultrassom aconteceu sem mim. Eu soube o resultado apenas horas depois, por mensagem. Tudo certo, mãe. O Mateus está ótimo. Mateus, meu neto. E eu não estava lá para ouvir seu coração bater pela primeira vez. Foi nessa noite que entendi algo importante. Eu estava lutando sozinha, por um lugar que ninguém ali parecia querer me dar. E o pior é que, mesmo assim, eu ainda sentia um amor enorme dentro de mim. Um amor que doía, um amor que sufocava, mas eu não sabia que aquilo era apenas o começo. A parte mais difícil ainda estava por vir. Os meses seguintes avançaram devagar para mim e depressa demais para eles. Cada semana eu via o barrigão de Valéria crescer pelas fotos na internet. Eu tentava me alegrar com cada detalhe, mas era impossível ignorar o fato de que eu só conhecia a gestação do meu neto pelas redes sociais. Era como viver uma história pela metade.
Henrique me ligava de vez em quando, sempre com pressa, sempre com o fundo barulhento, sempre com a voz um pouco distante. A gravidez ocupava tudo. Num domingo qualquer, depois de horas olhando para o celular na esperança de alguma notícia, decidi fazer uma coisa que não fazia há muito tempo. Peguei uma pequena mala e me sentei na cama. Pensei seriamente em ir para São Paulo de surpresa. Não para invadir nada, não para exigir nada, só para ver meu filho, só para olhar para o rosto dele e tentar entender onde eu tinha perdido meu lugar. Mas antes de dar o primeiro passo, a razão me puxou de volta. E se eu fosse rejeitada? E se Valéria se sentisse irritada? E se Henrique fechasse a porta na minha cara? Eu não suportaria outra dor. A mala ficou ali, aberta, imóvel, até o fim da tarde. Depois guardei tudo de volta no armário. Era como guardar também o pouco de coragem que ainda restava. O que eu não esperava era que dias depois, algo inesperado acontecesse. Henrique me ligou tarde da noite. A voz dele estava estranha. Mãe, a Valéria teve um sangramento leve. Já passou. O médico disse que não é nada grave, mas ela precisa de repouso. Meu coração disparou. Meu Deus, filho, vocês estão bem? Sim, mãe, está tudo sob controle, mas ela ficou muito assustada. Eu quis dizer deixe eu ir. Quis dizer eu posso ajudar, mas ele se adiantou. Mãe, a mãe da Valéria está vindo ficar com ela por uns dias para ajudar. Foi como tomar um soco invisível no estômago. A mãe da Valéria. Sempre a mãe da Valéria. Sempre ela primeiro. E eu. Eu era o que nesse cenário? Respirei fundo. Fico feliz que ela vá ajudar. É importante. Henrique agradeceu e desligou rápido. Naquela noite eu mal dormi. Olá. É um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você. E vamos juntos criar algo especial. No mesmo dia, decidi tentar uma última aproximação. Liguei para Henrique. Ele atendeu rápido. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo bem, filho. Só queria saber como vocês estão. Ele disse que Valéria estava melhor, que o repouso estava funcionando, que o bebê estava saudável. Fiquei aliviada. Mas depois de alguns segundos de silêncio, tomei fôlego e arrisquei. Filho, quando o Mateus nascer eu gostaria de estar perto. Nem que seja para ajudar com as coisas da casa, fazer comida, lavar roupa, qualquer coisa. Eu só queria estar por perto. O silêncio que veio depois foi tão longo que senti meu peito afundar. Mãe, a gente ainda não decidiu nada sobre isso. A Valéria está pensando em como vai querer organizar os primeiros dias. Eu fechei os olhos. Eu entendo, filho. Só não queria ser surpresa para vocês. Ele respondeu algo educado, distante, automático. Conversamos mais 2 minutos e desligamos. Quando fiquei sozinha, senti uma dor profunda, daquelas que não dá para explicar. Era como se eu estivesse me despedindo de um sonho que carreguei a vida inteira sem perceber. Nos dias seguintes, tentei lidar com a dor do jeito que dava. Arrumei coisas em casa, fiz comida que ninguém viria comer, passei roupas que não seriam usadas. Era como se eu tentasse ocupar minhas mãos para minha mente não desmoronar. Mas então, algo mudou. Henrique me mandou uma mensagem curta. Mãe, temos consulta importante amanhã. Se der, eu te aviso. Se der, eu te aviso. A promessa mais frágil do mundo. Passei o dia com o celular na mão. Às 6 da tarde, finalmente recebi uma foto. Era a ultrassom. O pequeno Mateus aparecia ali, com as mãozinhas fechadas, como se estivesse se protegendo do mundo. Eu chorei. Chorei como não chorava há meses. Obrigada, filho. Ele respondeu. De nada, mãe. Aquela foto iluminou meu coração. Mas iluminou também uma dúvida amarga. Por que eu tinha recebido só aquilo? Por que nenhum vídeo? Por que nenhuma fala do médico? Por que eu ainda era tratada como alguém que precisava ficar longe? Nas semanas seguintes, Valéria começou a postar fotos dos chás de bebê, chá das amigas, chá em família, chá na casa dos pais. Em nenhuma foto eu estava presente, em nenhuma legenda havia espaço para mim. E então, veio o golpe final. Uma foto dela com a mão na barriga e a legenda.
preparando tudo para a chegada do nosso pequeno, cercada pelas pessoas que mais amo. Eu li aquela frase tantas vezes que ela perdeu o sentido. Pessoas que mais amo, eu não estava na lista. Mas ver aquilo escancarado doeu como se alguém tivesse apagado meu nome da história da minha própria família. E mesmo assim, eu continuava ali, esperando, sofrendo, amando. Eu só não imaginava que, quando o Mateus finalmente chegasse a este mundo, a dor que eu sentiria seria ainda maior do que tudo o que eu já tinha vivido. O dia em que Mateus nasceu começou como qualquer outro para mim. Eu acordei cedo, fiz meu café, preparei um pão de queijo simples e tentei seguir a rotina como se o coração não estivesse apertado dentro do peito. Embora eu não tivesse recebido nenhuma notícia nova nos últimos dias, eu sabia que Valéria estava perto do fim da gravidez. A cada manhã, eu pegava o celular e respirava fundo antes de olhar a tela, imaginando se encontraria alguma mensagem de Henrique. Naquela manhã específica não havia nada. Nenhuma ligação perdida. Nenhuma mensagem. Nenhuma atualização. Mas algo dentro de mim não estava em paz. Era como se uma sombra silenciosa tivesse se sentado ao meu lado à mesa. Uma inquietação que eu não conseguia explicar. Para tentar afastar o sentimento, resolvi arrumar a casa. Troquei a roupa de cama, limpei o chão, passei pano nos móveis, fiz tudo devagar, tentando acalmar a mente. Mas quanto mais eu tentava me distrair, mais forte ficava aquela sensação. Era como se meu corpo soubesse de algo que minha mente ainda não sabia. Por volta do meio-dia, meu celular vibrou. Um único toque curto. Quando olhei a tela, meu coração se acelerou. Henrique havia enviado uma mensagem. Apenas uma frase. Ele nasceu. Nada mais. Nenhuma foto. Nenhum horário detalhado. Nenhum convite para ir até lá. Apenas essas duas palavras que mudaram completamente o ar ao meu redor. Eu me sentei na cadeira porque minhas pernas ficaram fracas. Ele nasceu. Meu neto. O bebê que eu sonhei segurar desde o momento em que soube que Valéria estava grávida. Eu deveria estar radiante. Mas o vazio que se abriu dentro de mim foi maior do que tudo. Tentei ligar imediatamente. O telefone chamou várias vezes até cair na caixa postal. Liguei de novo. Nada. Mandei mensagem. Henrique, posso ligar. Tudo bem. Como estão vocês? Nenhuma resposta. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas, não porque eu estava desesperada, mas porque eu finalmente entendi a realidade. Eles não queriam que eu estivesse lá. O resto da tarde se arrastou devagar. Eu olhava para o celular a cada minuto, esperando por alguma notícia. Qualquer coisa. Mas o silêncio continuou. Foi só no início da noite que recebi outra mensagem. Agora sim, com mais palavras. A Valéria está bem. O bebê também. Estamos no Hospital Santa Helena. Só isso. Nenhuma indicação de que eu deveria ir. Nenhuma palavra do tipo vem, mãe. Mas eu não queria esperar mais. Não suportava a ideia de saber que meu neto estava no mundo. E eu estava ali, parada, sem fazer nada. Peguei minha bolsa, coloquei algumas coisas dentro, fechei a porta e fui para a rodoviária quase correndo. Comprei a passagem para São Paulo com as mãos tremendo. A viagem parecia interminável. As horas passavam devagar enquanto eu olhava pela janela tentando imaginar como seria o primeiro olhar dele, o primeiro toque, a primeira vez que eu o chamaria de meu pequeno Mateus. Mas ao mesmo tempo, o medo me acompanhava como uma sombra. E se eles não me deixassem ver o bebê? E se Valéria não quisesse minha presença? E se Henrique estivesse tão influenciado que não me recebesse? Cheguei em São Paulo pouco depois das 10 da noite. Peguei um carro por aplicativo e fui direto para o hospital. Quando entrei na recepção, minhas mãos suavam. Boa noite, disse com a voz trêmula. Procuro pela maternidade. Sou avó do bebê Mateus Barbosa. Meu filho Henrique está acompanhando a esposa. A recepcionista digitou no computador e me deu um crachá. Quarto 312. Meu coração pareceu saltar no peito. Eu agradeci e segui pelo corredor. Cada passo ecoava como se estivesse caminhando para o destino mais importante da minha vida. Quando alcancei o quarto, parei diante da porta. Respirei fundo. Bati levemente. A porta se abriu alguns segundos depois. E quem estava lá?
Não era meu filho. Era Valéria. Ela me olhou surpresa, mas não com alegria. Seu rosto estava tenso, seus olhos cansados, e por um instante ela pareceu desconfortável. Oi, Valéria. Vim ver vocês. Ela hesitou. Olhou para dentro do quarto como se esperasse uma permissão invisível. Depois se afastou apenas o suficiente para eu entrar. Eu entrei devagar, sentindo o ar pesado do ambiente. O quarto estava silencioso. Henrique estava sentado em uma poltrona, segurando o bebê no colo. Ele levantou os olhos e me viu. Por um instante achei que ele fosse sorrir. Mas não. Ele pareceu apenas surpreso. Mãe, você veio. Sim, filho. Eu vim. Eu me aproximei com passos pequenos, tentando controlar a emoção. E então, eu vi. Mateus. Meu neto. Pequeno. Enrolado em uma manta azul, com as bochechas redondinhas e os olhos fechados como quem dormia o sono mais puro do mundo. Minha voz falhou. Ele é lindo, Henrique. Meu filho concordou com um sorriso pequeno. Mas antes que eu pudesse pedir para segurar o bebê, Valéria deu 2 passos à frente. Acho melhor não agora, ele acabou de mamar. Senti meu coração quebrar de maneira quase audível. Eu sorri, tentando esconder a dor. Tudo bem. Eu entendo. Mas a verdade é que eu não entendia. Eu só sabia que algo muito errado estava acontecendo ali. Eu fiquei alguns minutos no quarto, observando o bebê de longe, enquanto Valéria e Henrique trocavam olhares silenciosos, como se tivessem combinado cada gesto, até que Henrique olhou para mim e disse algo que eu nunca esquecerei. Mãe, talvez seja melhor você voltar amanhã de manhã. Está tarde e a Valéria precisa descansar. Eu senti o chão sumir por um instante. Mas mesmo assim eu sorri. Claro, filho. Eu não quero atrapalhar. E saí do quarto tentando manter a dignidade. Quando cheguei no corredor, finalmente deixei que as lágrimas caíssem. Eu senti um aperto no peito que nunca tinha sentido, e naquele momento, enquanto caminhava sozinha pelo hospital, eu não fazia ideia do que ainda estava por vir. Desci o corredor do hospital com passos lentos, tentando controlar o choro que insistia em escapar. A cada passo, eu sentia como se estivesse me afastando, não apenas do quarto, mas do meu próprio lugar na vida de Henrique. Era uma sensação estranha, como se eu fosse uma visitante indesejada em uma história que eu ajudei a construir desde o início. Quando cheguei ao saguão, me sentei em uma das cadeiras de plástico e respirei fundo. O ar frio do hospital parecia atravessar meu peito. Eu olhei para as mãos e percebi que estavam tremendo. Passei anos imaginando como seria o nascimento do meu primeiro neto, e jamais pensei que, no momento mais importante, eu estaria sentada sozinha, segurando o choro para não desabar na frente de estranhos. Depois de alguns minutos, tentei me recompor. Peguei um copo de água na lanchonete, ajeitei a bolsa no colo e fiquei olhando a movimentação do hospital. Mães chegando, pais saindo apressados, enfermeiras rindo entre si. Tudo parecia normal, mas dentro de mim nada estava normal. Quando finalmente deixei o hospital e fui para o hotel simples onde me hospedei, o quarto parecia menor do que nunca. Tirei os sapatos e me sentei na cama. Queria chorar, mas as lágrimas não vinham mais. Era como se eu tivesse secado por dentro. Na manhã seguinte, acordei cedo, mesmo quase não tendo dormido. Tomei um banho rápido, prendi o cabelo e fui novamente para o Hospital Santa Helena. No caminho senti o coração bater forte, como se estivesse enfrentando uma maratona emocional que não terminava nunca. Quando cheguei no corredor da maternidade, respirei fundo e bati na porta do quarto. Henrique abriu. O rosto dele parecia cansado, mas ao mesmo tempo havia uma serenidade estranha, como se ele estivesse completamente adaptado àquele novo universo onde eu mal tinha espaço. Oi, mãe. Oi, filho. Eu entrei e olhei ao redor. Valéria estava sentada na cama, segurando o bebê. Ela me olhou rapidamente e depois desviou o olhar, como se estivesse protegendo um território invisível. Eu tentei sorrir. Posso ver ele de perto. Henrique olhou para Valéria antes de responder. Um gesto que me cortou profundamente. Pode, mãe, claro. Eu me aproximei devagar. Mateus estava lindo. Os cabelos pretinhos,
A boquinha pequena, a pele macia, um anjo. Por um segundo eu senti uma alegria tão grande que o resto do mundo sumiu. Quis tocar sua mão, mas hesitei. Posso pegar? Perguntei com a voz quase sussurrada. Valéria segurou o bebê com firmeza, como se instintivamente quisesse protegê-lo de mim. Depois olhou para Henrique mais uma vez. Ele apenas concordou com um movimento leve de cabeça. Valéria me entregou o bebê, mas de uma forma tão cuidadosa, tão lenta, tão desconfiada, que eu senti como se estivesse segurando algo proibido. Quando Mateus finalmente chegou aos meus braços, eu senti meu coração abrir. Foi como se anos de dor fossem apagados por alguns segundos. Segurei a cabecinha dele, senti o cheiro suave, e uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Oi, meu amor. Eu falei baixinho. A vovó está aqui. Mas aquele momento durou pouco. Em menos de 2 minutos, Valéria estendeu as mãos. Acho que ele precisa voltar. Eu me assustei com a rapidez. Ainda assim entreguei, mesmo com o coração apertado. Henrique tentou amenizar. Mãe, você entende. Ela está sensível. Eu entendi. Ou pelo menos tentei. Passei a manhã no quarto com eles, mas a sensação de não pertencer crescia como uma parede invisível ao meu redor. Sempre que eu tentava conversar, Valéria dava respostas curtas. Sempre que eu me aproximava, ela mudava de posição. Era como se minha presença fosse um incômodo delicado que ninguém queria admitir. Por volta do meio-dia, Henrique me olhou e disse: Mãe, acho que vamos descansar um pouco. Esta noite foi puxada. Era um pedido educado para que eu fosse embora. Eu me levantei devagar, sentindo meus ossos pesarem como nunca. Tudo bem, filho. Qualquer coisa me avise. Estou no hotel. Ele me acompanhou até a porta. Obrigado por ter vindo. Eu forcei um sorriso. Claro, filho. É o nascimento do meu neto. Quando saí do quarto, percebi que estava tremendo. Caminhei pelo corredor tentando manter a postura, mas ao virar a esquina deixei que algumas lágrimas caíssem. Não eram só lágrimas de tristeza, eram lágrimas de impotência. No fim da tarde, de volta ao hotel, recebi uma mensagem de Henrique. Mãe, amanhã vamos receber algumas visitas da família da Valéria. Talvez seja melhor você voltar para casa e depois a gente combina outro dia para te ver. Eu fiquei olhando a tela por longos minutos. A família dela ia visitar. Eu não. Era como se alguém estivesse me apagando, me substituindo, me afastando de forma educada, suave, mas definitiva. Respirei fundo e respondi apenas: Tudo bem, filho. Que Deus abençoe vocês. Depois desliguei o celular. Não porque a bateria estava acabando, mas porque meu coração estava. Naquela noite, deitada no quarto de hotel, ouvi pessoas rindo no corredor, bebês chorando, passos indo e vindo. O mundo continuava. Só a minha vida parecia parada. Eu fechei os olhos e tentei encontrar um motivo para não desmoronar. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez tudo fosse apenas uma fase. Talvez Henrique estivesse apenas perdido entre tantas mudanças. Mas no fundo eu sabia. A vida que ele tinha construído não me incluía mais. Pelo menos não como antes. E sem perceber, eu estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Eu só não imaginava que o próximo acontecimento seria muito pior do que tudo o que eu já tinha vivido até aquele momento. A Valéria está tendo um pouco de dificuldade. Ela está muito irritada, cansada. A mãe dela está vindo novamente ajudar. Eu engoli a pergunta que queimava na minha garganta. E eu? Por que eu nunca era chamada? Por que eu nunca era considerada? Mas antes que eu pudesse responder, Henrique completou. E mãe, eu preciso que você entenda uma coisa. A Valéria não quer visitas agora. Nenhuma. Nenhuma mesmo. Eu senti como se alguém tivesse me tirado o ar. Nenhuma. Nenhuma mesmo. Isso me incluía. Mesmo sendo mãe dele. Mesmo sendo avó do bebê. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando encontrar uma resposta que não machucasse ninguém. Entendo, filho. De verdade, ele continuou. Quando ela estiver melhor eu te aviso. Eu assenti, mesmo sabendo que ele não podia me ver. Tudo bem. Depois que ele desligou, fiquei parada na cozinha, sentindo como se meu corpo tivesse ficado frio. Olá.
É um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você e vamos juntos criar algo especial. Mandava mensagens curtas, perguntando como estavam. Mandava fotos de flores, do céu bonito, do café que eu fazia. Pequenas formas de dizer, estou aqui, sem parecer invasiva. Algumas vezes Henrique respondia, outras vezes não. Certo dia, depois de muitas tentativas de aproximação, Henrique finalmente me ligou. Era uma tarde quente e eu estava limpando o quintal quando ouvi o toque. Atendi com o coração acelerado. Mãe, estou passando só para dar notícias. Hoje levamos o Mateus para a consulta de rotina. O pediatra disse que ele está ótimo. Fiquei tão feliz que senti vontade de chorar. Que bom, filho. Eu adoraria ter ido com vocês. Henrique fez uma pausa curta. Então, mãe, é que a Valéria ainda está um pouco sensível. Ela não quer muita gente por perto. Eu apertei a vassoura com força para segurar o choro que ameaçava escapar. Eu entendia que o pós-parto era difícil. Eu entendia que as emoções ficavam bagunçadas. Mas por que eu, que sempre estive ao lado do meu filho, agora era vista como peso? Tudo bem, filho. Eu disse baixinho. Quando ela estiver melhor, me avise. Passaram-se mais semanas, e cada semana era como uma perda. Eu via Mateus crescer apenas pelas fotos que Valéria postava nas redes sociais. Ele estava cada vez mais lindo, os olhos curiosos, as mãozinhas agitadas, o sorriso pequeno que começava a surgir. E eu ali, tão perto no amor, tão longe na vida real. Até que, numa manhã de domingo, aconteceu algo que mudou tudo. Estava na cozinha preparando café quando meu telefone vibrou. Era Henrique. Atendi rápido, com o coração disparado. Oi, mãe. Tudo bem? Claro, filho. E você? E o Mateus? Ele respirou fundo. Mãe, preciso falar com você. Meu coração gelou. Henrique só começava assim quando vinha notícia séria. A Valéria está tendo um pouco de dificuldade. Ela está muito irritada, cansada. A mãe dela está vindo novamente ajudar. Eu engoli a pergunta que queimava na minha garganta. E eu, por que eu nunca era chamada? Por que eu nunca era considerada? Mas antes que eu pudesse responder, Henrique completou. E mãe, eu preciso que você entenda uma coisa. A Valéria não quer visitas agora. Nenhuma. Nenhuma mesmo. Eu senti como se alguém tivesse me tirado o ar. Nenhuma. Nenhuma mesmo. Isso me incluía. Mesmo sendo mãe dele. Mesmo sendo avó do bebê. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando encontrar uma resposta que não machucasse ninguém. Entendo, filho. De verdade, ele continuou. Quando ela estiver melhor, eu te aviso. Eu assenti, mesmo sabendo que ele não podia me ver. Tudo bem. Depois que ele desligou, fiquei parada na cozinha, sentindo como se meu corpo tivesse ficado frio. O café começou a queimar na panela, mas eu nem percebi. Era como se uma onda de tristeza tivesse tomado conta de tudo ao meu redor. Naquela semana decidi algo importante. Parei de mandar mensagens todos os dias, não porque não amasse meu filho, mas porque percebi que meus esforços estavam se transformando em dor. Cada tentativa de aproximação virava uma rejeição. Foquei no trabalho, no jardim, nas poucas coisas que ainda me traziam paz. Parecia que eu estava tentando me reconstruir por dentro, mas a vida, às vezes, não nos dá tempo para nos reconstruir. Às vezes ela nos joga uma verdade cruel antes que estejamos prontos. E essa verdade chegou numa simples notificação. Um vídeo postado por Valéria. Ela estava segurando Mateus no colo. Os dois estavam no sofá da casa deles. Ela sorria. Ele sorria. Era uma cena linda. Mas a legenda foi o que mais doeu. Os melhores momentos são com quem está sempre ao nosso lado. Eu li aquela frase várias vezes. Sempre ao nosso lado. Não. Eu não estava ao lado. Eu não estava em lugar nenhum, e naquele momento, com o coração apertado e a respiração difícil, percebi que algo dentro de mim finalmente tinha se quebrado. Mas eu não imaginava que essa quebra seria apenas o começo do que ainda estava por vir. Depois daquele vídeo, senti como se tivesse levado um golpe no peito. Eu sabia que não era proposital,
mas a legenda parecia uma mensagem direta para mim. Uma verdade cruel dita de forma suave: eles tinham uma vida completa, uma vida que não precisava de mim. Pela primeira vez desde que Mateus nasceu, deixei o celular de lado e saí para caminhar. O sol estava forte, mas eu mal percebia. Meu corpo se movia, mas minha mente estava longe, perdida em lembranças de quando Henrique era pequeno, de quando ele corria pelo quintal com um carrinho de plástico nas mãos, de quando me abraçava sem motivo, de quando eu era tudo o que ele tinha. Agora eu não era nada. Naquela noite, sentei na mesa da cozinha e finalmente chorei sem medo de desmoronar. Chorei pelo amor que dei. Chorei pela mãe que fui. Chorei pela avó que eu não podia ser. Chorei pelo filho que parecia ter se perdido entre o amor e o ressentimento. Foi ali, naquela mesa simples, que tomei a decisão de parar de correr atrás. Não porque eu não amasse meu filho, mas porque eu não podia continuar implorando por espaço na vida dele. Amor não deveria ser pedido. Amor deveria ser oferecido. Decidi dar um passo para trás. Não bloquear, não me afastar de vez. Apenas deixar que ele viesse até mim quando estivesse pronto. Mas o destino não respeita decisões. Ele aparece sem pedir licença. Cerca de 2 semanas depois, enquanto eu preparava o jantar, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi achando que fosse do trabalho. Dona Helena. Aqui é do Hospital Santa Helena. Meu coração parou. Sim, sou eu. Precisamos conversar sobre a família da senhora. Minhas mãos tremeram. Meu corpo gelou. O que aconteceu? A atendente parecia estar escolhendo as palavras com cuidado. Henrique Barbosa colocou seu contato como responsável alternativo. Eu apertei o celular com força. Aconteceu algo com meu filho. Ela respirou fundo. Não, na verdade é sobre a Valéria. Ela foi internada há pouco tempo com sinais de exaustão e ansiedade severa. Eles acharam melhor ligar para a família mais próxima. Eu tentei entender. Minha mente ficou confusa. Mas a mãe dela? Onde está a mãe dela? A atendente respondeu com um tom profissional. Já tentamos contato, mas não tivemos resposta imediata. Então seguimos a lista de prioridade. Prioridade. E, de repente, eu estava nela. Depois de tanto tempo sendo empurrada para fora, eu agora era necessária. Automaticamente, comecei a pegar as coisas. Uma muda de roupa, carteira, celular. Eu não tinha pensado em nada. Só agi. Peguei um táxi para a rodoviária. Comprei a primeira passagem para São Paulo. O coração batia tão rápido que parecia que ia rasgar meu peito. Durante a viagem inteira não consegui fechar os olhos. Mateus era muito pequeno, Henrique era inexperiente e Valéria estava internada. Minha mente tentava organizar tudo, mas a única coisa que eu conseguia pensar era: eles precisam de mim. Quando finalmente cheguei ao hospital, o mesmo corredor onde eu tinha chorado semanas antes parecia diferente, mais frio, mais pesado, mais urgente. Fui até a recepção e me apresentei. A atendente procurou o nome e me direcionou rapidamente para o setor correto. Ao caminhar até lá, ouvi passos apressados e vozes tensas. O hospital tinha um clima de preocupação que eu nunca tinha sentido. Quando virei a esquina, vi Henrique sentado em uma cadeira de plástico, curvado para frente, as mãos no rosto. Meu coração se apertou. Filho. Ele levantou a cabeça devagar. Os olhos estavam vermelhos, inchados, marcados por noites sem dormir. Mãe. Ele disse com a voz trêmula. Eu não sabia o que fazer. Eu me aproximei e o abracei sem pensar. Ele chorou nos meus ombros como não fazia desde a morte do pai. Ficamos assim por longos segundos, talvez minutos, até que ele finalmente conseguiu falar. A Valéria está mal, mãe. Ela não está conseguindo lidar. Está chorando o tempo todo. Diz que não aguenta. Eu respirei fundo. E o Mateus, ele baixou a cabeça. Mãe, ele está com uma enfermeira agora. Eu não consigo cuidar dele sozinho. Ouvir aquilo foi como sentir o mundo parar. Meu neto, sozinho, assustado, em um lugar estranho, sem mãe, sem pai. E então, Henrique me olhou nos olhos. Um olhar desesperado. Um olhar de menino.
não de homem feito. Mãe, você pode ficar com ele por uns dias. Pelo amor de Deus. Eu não dou conta. Meu coração disparou. As lágrimas vieram sem que eu pudesse evitar. Claro que posso, filho. Claro que posso. Ele segurou minhas mãos como quem segura uma tábua de salvação. Obrigado, mãe. Eu não sei o que seria de nós sem você. Aquelas palavras, tão simples, tão verdadeiras, entraram em mim como um sopro de vida. Depois de tantos meses afastada, rejeitada, invisível, agora era eu quem segurava a família, eu quem era necessária, eu quem podia ajudar. Mas eu também sabia que aquilo era apenas o começo, porque amar de volta um coração ferido pode ser muito mais difícil do que afastar-se dele, e sem imaginar, eu estava prestes a entrar na fase mais delicada e reveladora de toda a minha vida. Levar Mateus nos braços pela primeira vez fora do ambiente pesado do hospital foi como sentir o mundo recomeçar dentro de mim. Ele estava leve, pequeno, com aquele cheirinho doce de bebê que parece apagar qualquer dor. Enquanto caminhava ao lado de Henrique pelos corredores, senti que cada passo que eu dava também me aproximava do filho que eu pensava ter perdido. Chegamos até a sala de espera infantil, onde uma enfermeira entregou uma pequena bolsa com as coisas do bebê. Henrique parecia perdido, os ombros caídos, a voz fraca. Ele não estava apenas cansado. Ele estava quebrado. Mãe, eu estou com medo, ele disse olhando para o próprio filho como se não soubesse por onde começar. Coloquei a mão no braço dele. Filho, ninguém nasce sabendo. Você vai aprender. Mas agora me deixa cuidar dele um pouco. Ele concordou, e naquele gesto senti o peso de anos despencando dos nossos ombros. Henrique parecia, pela primeira vez em muito tempo, disposto a deixar que eu entrasse de volta na vida dele. Pegamos o elevador em silêncio, e no trajeto até o apartamento deles, percebi que Henrique evitava olhar para mim. Talvez estivesse envergonhado. Talvez estivesse com medo do julgamento. Talvez estivesse apenas exausto demais para falar. Quando chegamos ao prédio, o porteiro cumprimentou Henrique com certa preocupação. Ele já sabia da internação de Valéria. Tudo parecia estranho e triste naquele ambiente moderno, onde antes havia tantas fotos felizes nas redes sociais. Ao entrar no apartamento, um cheiro de casa parada tomou conta do ar. Era como se ninguém ali tivesse respirado direito nos últimos dias. Fraldas abertas num canto, mamadeiras pela metade, roupas do bebê amontoadas no sofá, os sinais de uma casa tentando sobreviver sem estrutura. Coloquei Mateus no berço com cuidado. O quartinho estava quase perfeito, mas faltava algo que eu só consegui entender naquele instante. Faltava presença. Faltava vida. Faltava o toque de quem realmente sabe cuidar. Henrique se sentou na beira da cama e apoiou o rosto nas mãos. Ele parecia menor que sua idade, parecendo um menino que um dia adormeceu no meu colo depois de um pesadelo. Filho, você precisa descansar. Eu cuido do Mateus. Ele apenas balançou a cabeça. Não consigo dormir, mãe. Estou preocupado. Sentei-me ao lado dele. Henrique, escuta. Você passou dias cuidando da Valéria sozinho, sem ajuda. Isso acabaria com qualquer pessoa. Ele me olhou com os olhos vermelhos. Mãe, eu não sei o que fazer. Ela chora o tempo todo. Diz que não consegue ser mãe. Diz que não suporta ouvir o Mateus chorando. Eu tentei ajudar. Fiz tudo o que pude. Mas parece que nada funciona. Eu toquei seu rosto como fazia quando ele era criança. Filho, o que a Valéria está enfrentando é uma doença. Não é culpa dela. Não é culpa sua. E isso pode acontecer com qualquer mulher. Henrique respirou fundo e finalmente encostou a cabeça no meu ombro. Aquele gesto devolveu algo que eu pensei ter perdido para sempre. Passamos a tarde organizando o apartamento. Eu preparei comida, lavei algumas roupas e arrumei a sala. Nada extraordinário, apenas os pequenos gestos que sustentam uma casa. Enquanto eu fazia tudo isso, Henrique observava em silêncio, como se percebesse pela primeira vez quanto tempo ficou sem me olhar de verdade. No fim do dia, Mateus começou a chorar. Henrique correu, atônito. Mãe, eu não sei o que ele quer. Sorri, filho, às vezes um bebê só precisa de colo e calma. Peguei Mateus e o embalei devagar.
Cantei baixinho uma música que costumava cantar para Henrique quando era pequeno, e aos poucos o choro foi diminuindo, diminuindo, até que virou apenas um suspiro suave. Quando olhei para Henrique, ele me encarava com um misto de surpresa e alívio. Como você faz parecer tão fácil? Porque o amor já me treinou há muito tempo, respondi. Ele sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. Mas a paz durou pouco. No meio da noite o telefone tocou. Era o hospital. Eu vi o corpo de Henrique estremecer antes mesmo de ele atender. Alô? Ele ouviu em silêncio, o rosto ficando mais pálido a cada segundo. Entendi. Estamos indo. Quando desligou, olhou para mim com os olhos cheios de um medo profundo. Mãe. A Valéria piorou. E naquele instante, todos os sentimentos do mundo se misturaram dentro de mim. O medo pela mãe do meu neto, a preocupação com a saúde mental dela, a dor por ver meu filho desmoronar. Mas também algo que eu não queria admitir: a sensação de que tudo aquilo mudaria nossas vidas para sempre. Henrique respirou fundo. Mãe, você pode cuidar do Mateus enquanto eu vou ao hospital. A resposta saiu sem hesitar. Claro, filho. Estou aqui. Enquanto ele pegava as chaves, olhou para mim mais uma vez. Um olhar de gratidão, de medo, de pedido de ajuda. Foi então que percebi. O que estava acontecendo naquela noite não era só uma crise. Era o início de um destino que eu jamais poderia imaginar. E eu também não sabia que nas próximas horas, o mundo colocaria diante de mim a escolha mais difícil da minha vida. Depois que Henrique saiu às pressas para o hospital, fiquei sozinha no apartamento com Mateus no colo. A casa estava silenciosa, iluminada apenas por uma luz fraca que vinha do corredor. O pequeno bebê dormia, alheio ao caos que acontecia ao redor dele. Olhei para o rosto sereno e senti uma mistura de amor, medo e responsabilidade crescer dentro de mim. Era como se o destino tivesse colocado aquele menino frágil em meus braços e dito: agora é você, cuide dele, proteja ele. Passei horas andando devagar pela sala, embalando Mateus enquanto esperava notícias. O tempo parecia não avançar. Cada minuto parecia uma eternidade. Meu coração pesava, não apenas pelo que poderia estar acontecendo com Valéria, mas também pelo sofrimento evidente do meu filho. Por volta das 2 da manhã, o celular finalmente tocou. Era Henrique. Mãe. A voz dele tremia. Como ela está, filho? Ele respirou fundo. O médico disse que ela está com um quadro forte de depressão pós-parto. Vão mantê-la internada por alguns dias. Talvez semanas. Eu fechei os olhos por um instante. Não era o tipo de notícia que se deseja receber, mas pelo menos agora eles sabiam o que estava acontecendo. Um nome para a dor, um caminho para o tratamento. Filho, ela vai melhorar. Ela precisa de ajuda, de tempo e de paciência. Ele engoliu seco. Mãe, eu não posso voltar para casa hoje. Vou ficar com ela. Você pode ficar com o Mateus. Claro, filho, ele está bem aqui comigo. Quando desliguei, abracei o bebê com mais força. Senti as mãozinhas dele se mexerem devagar, buscando calor. Aquele pequeno nem imaginava a tempestade que cercava sua chegada ao mundo. Nos dias seguintes, a rotina mudou completamente. Eu acordava cedo, preparava mamadeiras, limpava o apartamento, dava banho no bebê e à noite embalava Mateus até ele dormir. Henrique vinha para casa apenas para trocar de roupa ou pegar alguma coisa. Seu rosto estava sempre cansado, seus olhos vermelhos. Mãe, eu sinto muito, ele dizia algumas vezes enquanto me abraçava na porta. Eu deveria ter te ouvido mais, deveria ter te dado mais espaço, mas eu não queria que meus olhos refletissem a dor que eu tinha carregado por tanto tempo. O que importava naquele momento era cuidar deles, e eu dizia sempre a mesma coisa. Filho, não importa o que passou. Eu estou aqui agora. E era verdade. Eu estava ali, inteira, presente, como sempre estive. Com o passar das semanas, Valéria começou a apresentar melhoras. O médico permitiu visitas controladas, e Henrique ia todos os dias, levando notícias do bebê, tentando reconectar a esposa à maternidade que ela não conseguia abraçar antes. Certa tarde, depois de quase um mês,
Henrique recebeu uma ligação do hospital. Mãe, a Valéria quer me ver. Quer ver o Mateus também. Senti meu coração bater mais forte. Filho, isso é bom. Muito bom. Ele respirou fundo. Ela também quer falar com você. Comigo. A palavra ecoou dentro de mim como um chamado inesperado. No dia seguinte, fomos os três ao hospital. Entrei no quarto devagar. Valéria estava sentada, com expressão frágil, mas diferente. Havia luz nos olhos dela. Uma luz pequena, mas presente. Ela me olhou e respirou fundo. Helena, eu queria te pedir desculpas. Meu corpo inteiro congelou. Ela continuou, a voz baixa e quebrada. Eu estava com medo. Medo de não ser boa mãe. Medo de perder o Henrique. Medo de errar. Eu me fechei para tudo, até para você. Eu sinto muito. Sentei-me ao lado dela e segurei sua mão. Valéria, a maternidade não vem com um manual. Você não precisa ser perfeita. Nenhuma de nós é. Ela começou a chorar. Um choro leve, sincero. Henrique colocou a mão no ombro dela. Fiquei ali com eles, numa cena simples, mas que para mim valia mais do que qualquer coisa no mundo. Pela primeira vez, estávamos juntos. Pela primeira vez, eu não era intrusa. Poucos dias depois, Valéria voltou para casa. A recuperação foi lenta, mas estava acontecendo, e aos poucos nossos laços também começaram a se reconstruir. Eu ajudava quando pediam, dava espaço quando precisavam e me mantinha presente, não como obrigação, mas como porto seguro. Henrique me ligava com frequência. Valéria me mandava fotos do Mateus, e o bebê crescia alegre, curioso e cada vez mais apegado a mim. Certo dia, enquanto eu embalava Mateus no sofá, Henrique se sentou ao meu lado. Ele respirou fundo. Mãe, eu nunca vou conseguir pagar tudo o que você fez. Eu sorri. O amor não é dívida, filho. É escolha. Ele segurou minha mão. Eu quero que você faça parte da vida do Mateus. De verdade. Para sempre. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não lágrimas de dor, mas de alívio, de cura, de reencontro. Aquele momento era tudo aquilo que eu tinha sonhado. Ao voltar para casa naquela noite, o céu estava limpo, cheio de estrelas. Senti o vento leve tocar meu rosto e percebi algo importante. As famílias não são feitas apenas dos momentos felizes. São construídas também nas cicatrizes, nas falhas, nos retornos, nos pedidos de perdão. E naquele instante eu soube. Minha história com meu filho não tinha sido perdida, apenas precisava ser reencontrada.